Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 3. E nesta aula nós vamos falar sobre a divisão de números racionais em forma de decimais, o chamado número com vírgula. Então, a primeira atividade que nós vamos desenvolver vai ser 3,41, ou 3 inteiros e 41 centésimos, dividido por 6 décimos. Você pode fazer de duas formas. Você pode transformar esta divisão em uma fração, como você também pode transformar uma fração em uma divisão, ou seja, do numerador pelo denominador. Então, nós podemos representar desta forma, olha, 3,41 sobre 6 décimos. E agora encontrar frações equivalentes, desde que, obviamente, o numerador e o denominador se tornem números inteiros. Eu vou olhar para o número, seja ele no numerador ou no denominador, que tenha a maior quantidade de casas decimais. Neste caso, é o 3,41, duas casas decimais. Então, nós vamos multiplicar por 100. Vamos obter 341, porque quando nós multiplicamos por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita. E, naturalmente, por se tratar de uma fração equivalente, nós somos obrigados a multiplicar o denominador também por 100. E 0,6 multiplicado por 100, nós vamos obter 60. E agora, nós vamos dividir o numerador pelo denominador. 341 dividido por 60. Vamos aqui associar no dividendo todos os algarismos. 5 vezes 0, 5 vezes 6, 30. Restam 41. Não tem mais algarismos para que nós possamos baixar do dividendo. Então, nós vamos transformar esse 41 inteiros em 410 décimos, ou seja, colocamos um zero e vírgula. E, obviamente, uma vez colocado a vírgula, você não vai fazer mais nenhum outro procedimento. Agora, continuando a nossa divisão. 410 dividido por 60. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 6 para 11, 5. Vamos transformar os 50 décimos em 500 centésimos. Por isso que agora o algarismo deve aparecer lá no resultado na ordem dos centésimos. Quem vezes 60 se aproxima do 500? 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Restam 20. Vamos novamente fazer outra transformação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai restar 20. Novamente, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Se você perceber, agora trata-se de uma dízima periódica, porque esse período 3 vai aparecer no resultado, que nós chamamos de quociente, infinitamente. Então, trata-se de uma dízima periódica, que podemos, você já sabe, representar desta forma. Nós colocamos um traço horizontal sobre o período, e aqui o período vai ser 3. Agora, é claro que, de maneira prática, você não precisa transformar em fração. Nós só colocamos essa questão de transformar em fração para você perceber que nós estamos trabalhando com situações equivalentes. Não é um passe de mágica. Então, quando você vai dividir números racionais na forma de decimal, você simplesmente monta aí a sua continha, iguala as casas e corta a vírgula, como a gente fala, iguala as casas decimais e corta a vírgula. Esse igualar, você sempre vai olhar para o número que tem a maior quantidade de casas decimais. Como aqui tem
duas casas, então eu vou igualar as casas. Olha aqui, ó. Se aqui tem duas, no divisor também deverá ter duas. E aí nós cortamos a vírgula. E o que nos resta? 341 dividido por 60, como nós fizemos anteriormente. Então, de maneira prática, dividir números que estão na sua forma decimal, não os dois, pode ser que o divisor seja um número inteiro, o dividendo possa ser um número inteiro, não importa. Basta que você iguale as casas e corte a vírgula. Agora, só para lembrar, esse igualar as casas e cortar a vírgula é porque nós estamos multiplicando o divisor e o dividendo por potências de 10, ou por 10, ou por 100, ou por 1000. Não são múltiplos de 10, são potências de 10. E quando nós multiplicamos um número por uma potência de 10, ele vai deslocar a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zero. Se for por 10, uma casa, se for por 100, duas casas, e assim sucessivamente. Vamos fazer aqui agora uma continha que tem um número decimal dividido por um número inteiro. Então, eu tenho 1,8 dividido por 3. Como um dos elementos dessa conta, que é o dividendo, é um número decimal, ele tem uma casa. Então, nós vamos igualar as casas e cortar a vírgula. Então, dividir 1,8 por 3 é a mesma coisa do que dividir 18 por 30. Agora, a primeira pergunta. Quem vezes 30 dá 18? É óbvio que tem. Então, eu vou pôr 0. 0 vezes 30, 0. Resta 18. Tem algarismo no dividendo para baixar? Não, preciso pegar esse resto e transformá-lo. Vai se tornar 180. Quando você faz essa transformação, você tem que pôr uma vírgula lá no resultado da sua divisão. Continua na divisão, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18. Resto 0. Então, aí eu tenho como resultado um decimal exato, diferente da anterior, que deu uma dízima periódica. Mais aqui uma atividade. 2,55, ou 2 inteiros e 55 centésimos, dividido por 1 inteiro e 2 décimos negativo. Não se esqueça das regras de sinais. Quando nós dividimos um número positivo por um número negativo, o resultado vai ser negativo. Então, defina o sinal primeiro. Você já sabe que o resultado vai ser negativo, não pode se esquecer. Então, agora vamos armar a nossa conta. 2,55 dividido por 1,2. Perceba que eu estou omitindo o sinal, porque eu já defini o sinal do resultado. Vamos igualar as casas. Quem tem mais casas decimais? O 2,55, duas casas. Então, aqui no divisor também deverá ter duas casas. Pronto. Corto a vírgula. Quem eu vou dividir? 255 por 120. Então, vamos começar a fazer a divisão. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Resto, 15. Não tem algarismo para baixar no dividendo, transformo em centésimos, vírgula. Continuando. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, resto, 30. Vou transformar em centésimos. Estou dando continuidade. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Resto 60. Vamos transformar agora em 600 milésimos. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Então, perceba que a resposta foi 2 inteiros e 125 milésimos negativo, ou 2,125. Esta é a resposta. Nós estamos trabalhando aqui na aula de número 3, na divisão de números racionais na forma de decimais, certo? O chamado número com vírgula. Vamos fazer aqui mais uma atividade. 4 inteiros e 5 centésimos negativo, que será dividido por 5 décimos negativo.
Divisão de dois números de sinais iguais. Positivo. Lembrando que quando é positivo, não há uma obrigatoriedade de você representar. Então, vamos armar a continha. 4,05 dividido por 0,5. Eu posso fazer como foi feito lá no primeiro momento, através de frações, e depois, se possível, simplificar essas frações para facilitar o cálculo? É você que define o caminho que você queira seguir. Faça da forma que você se sinta mais seguro. Bom, então vamos igualar as casas. Olho para o dividendo, duas casas decimais. Olho para o número que está no divisor, uma casa decimal. Então, elas precisam estar com a mesma quantidade. É óbvio que é o algarismo zero que você vai utilizar para fazer, para que você possa igualar. Então, agora nós vamos efetuar o cálculo, é claro. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Resto, 5. Tem algarismo no dividendo para baixar? Não, preciso fazer a transformação. Aquela forma prática, 0, e agora, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. A resposta é 8 inteiros e 1 décimo. Esta é a aula de número 3, que está falando da divisão de números racionais. E aí é claro que está envolvendo números com sinais, porque trata-se de um conteúdo de 7º ano. Então, sempre quando você for assistir a aula, olha para que ano que se refere, porque para cada ano é um tipo de informação, é um tipo de linguagem. 10 inteiros e 1 décimo dividido por 101. Mas o 101, ele é o quê? Positivo ou negativo? Não tendo sinal, subentende-se que trata-se de um número positivo. Divisão de um número negativo por um número positivo, negativo. Então, já sabemos que o resultado tratar-se-á de um número negativo. 10,1 dividido por 101. Vamos igualar as casas. Então, agora, tanto o dividendo quanto o divisor, ambos têm uma casa decimal. Então, isso nos permite cortar a vírgula. Perceba que o dividendo é menor do que o divisor. Então, o que você tem que fazer? 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então, o resto, 101. Você não precisa fazer esse passo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Efetuar a primeira transformação, porque não temos algarismo para que possamos baixar do dividendo. Por isso que quando você faz essa transformação, você está transformando estes 101 inteiros em 1010 décimos. Pronto, coloco a vírgula. E agora, obviamente, como eles são iguais, 1 vezes 1010, 1010 para 1010, nada. Então, a resposta desta atividade aqui é 1 décimo negativo. E agora vamos finalizar a nossa aula com a última atividade. E trata-se de 297 milésimos, o chamado 0,297, dividido por 36 centésimos. Então, vou armar a conta. Vou analisar a quantidade de casas decimais. Se elas forem iguais, é óbvio que basta apenas cortá-las. Aqui nós temos 3 casas, aqui nós temos 2. Vamos igualar. Lembrando que depois eles se tornaram números inteiros. 0 à esquerda e um número inteiro não tem valor nenhum. Então, até vou fazer aqui novamente, excluindo esse 0 à esquerda. Perceba de novo que o dividendo é maior do que o divisor. Então, 0. 0 vezes 360, 0, resta 297. De novo, você não precisa fazer esse passo. Quando você observa que o dividendo é menor do que o divisor, você já pode, lá no local que vai aparecer o resultado, você já pode pôr 0, vírgula. Vamos fazer a primeira transformação, 0. Agora, 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 0. 8 para 17, 9. Como o 9 emprestou,
Terminou. Vamos agora para mais uma transformação. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 0. 2 para 10, 8. 7 para 8, porque emprestou, né? 1. Mais uma transformação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Então, temos aqui novamente um número, um decimal exato. Aquele que tem uma quantidade finita de casas decimais. Então, a resposta é 825 milésimos, ou 0,825. Obviamente é positivo, porque como não tem sinal, né, já falamos, e você sabe disso, que trata-se de um número positivo. Então, dessa maneira, nós concluímos aqui a aula de número 3, que falou sobre a divisão de números racionais. Lembrando que o número racional é todo número que pode ser representado através de uma fração, só que aqui, especificamente, ele está na forma de número decimal, o chamado número com vírgula. Estude, educação faz a diferença, porque o futuro espera por você. E eu lhe espero aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau.